Tome assento. Que bênção poder estar essa noite aqui mais uma vez, rever os pastores, rever a igreja. Estou muito feliz. De verdade que eu estou muito feliz. Eu estava com muita vontade de retornar aqui. Eu não sou pregador. Pregador viaja pregando assim, mas eu tenho algumas igrejas que eu sempre vou. Eu sempre prego nas mesmas igrejas. Meu leque de púlpito é bem pequeno. Mas eu não tenho o hábito de ligar assim, dizer, rapaz, me leva aí. Mas eu quase ligo para o senhor esses dias, eu estava com saudade. Mas você não quer pregar comigo, não? Prega comigo ali. A gente pode pregar por Lá Maior. A gente prega em Lá Maior. Amém? Qualquer coisa em Lá Maior a gente prega hoje. Eu estava muito... Realmente, faz 3 semanas mais ou menos que o pastor entrou em contato comigo para que eu viesse essa noite. Eu confesso para os irmãos que eu passei aí as últimas 3 semanas assim, focado nesse culto, pensando em vir e realmente trazer uma palavra de Deus para a igreja. E preparei, li, pesquisei, orei, jejuei e tal. E preparei um sermão que eu acho que dava umas 2 horas. O bom daqui é que aqui não tem relógio, né? Tem umas igrejas que a gente prega e tem um relógio aqui que vai diminuindo o tempo assim. A gente não sabe se prega ou se olha para o relógio. Mas assim, o andar do culto está tão gostoso. O ambiente é tão de céu que desde o princípio do culto eu fui dizendo, Deus, o que tu queres? Qual é a tua vontade? Aí Deus disse assim para mim, eu quero pregar. Deixa que eu prego. Eu disse, então tá bom. Aí guardei o sermão, pastor, está aí no tablet atrás do senhor, o senhor vai ter que me convidar outra vez, para eu pregar aquele sermão que está ali no tablet. Eu vou pregar o que Deus colocou no coração hoje, é pão fresquinho, assim, do céu, que Deus me deu enquanto eu estava ali. E antes de pregar, deixa eu lhe contar um testemunho. Eu cresci numa igreja lá no Pará, uma igreja muito forte, muito rica, e há mais ou menos uns 22 anos atrás, a nossa igreja lá era uma cidade de 300 mil habitantes. E nós tínhamos a nossa sede. A nossa sede era um templo muito bonito que cabia 2.000 pessoas. E nós tínhamos 11 congregações. Das 11 congregações que nós tínhamos, 5 eram próprias, as outras 6 eram alugadas. E o templo central era próprio. E nós cultuávamos ao Senhor, e louvávamos ao Senhor, e evangelizávamos os bairros. Isso de bater porta em porta, levando folheto, isso é coisa de crente. Que os crentes agora estão dando lugar para as testemunhas de Jeová, né? Estão cedendo espaço para os outros, coisa que é nossa, né? Quem começou isso foi a gente, eles que estão copiando. A gente não pode perder o que a gente começou, né? A igreja cresceu no Brasil, foi batendo de porta em porta, evangelizando, levando folheto. E a gente cresceu assim. Eu tenho alguns princípios sobre evangelismo e sobre missão, e eu separo as duas coisas. Tem gente que diz, não, a nossa missão é evangelizar a nossa cidade. Não, isso não é missão. Isso é evangelismo local. Quem sabe um dia eu venho aqui ministrar sobre missão. Aí eu vou mostrar para vocês a diferença de fazer missões e a diferença de evangelizar a sua cidade. São coisas completamente diferentes. A nossa igreja era poderosa na cidade. Era uma igreja evangelizadora. Mas não fazia missão. Não alcançava pessoas fora. Eu escutei o senhor falando aqui, do que vocês estão fazendo na África. A nossa igreja não fazia isso. De repente, o nosso pastor, que estava conosco há 20 anos, jubilou. E veio um pastor novo pastorear a nossa igreja. Quando ele estava completando 6 meses, que ele estava à frente da igreja, a sede nossa pegou fogo, incendiou o templo central. Foi notícia na televisão, nos jornais, só se dizia a igreja incendiou. Era o maior templo evangélico da cidade, não tinha templo maior. E aí as pessoas na rua criticavam, porque havia incendiado a igreja evangélica, famosa na cidade. O nosso pastor estava de viagem. Quando avisaram para ele, ele retornou urgente. E nós fomos limpar, no meio das cinzas, tentar ver se resgatava alguma coisa. Passamos o dia inteiro
trabalhando, estávamos todos sujos. E o pastor chegou e pediu que nós limpássemos, porque tinha ficado só o terreno. E disse: limpa, porque vamos fazer um grande culto aqui no meio dessas cinzas. E nós resolvemos fazer ali um culto. E começamos a conversar entre os irmãos. Sabe o que? Vamos nos preparar. Vamos todo mundo juntar uma grande oferta. Vamos levar uma boa oferta hoje, porque eu sei que o pastor vai levantar uma oferta grande, para a gente reconstruir a igreja. E era esse o pensamento de todo mundo. E todo mundo falava: rapaz, eu vou doar uma moto, eu vou doar um terreno, mas nós vamos reerguer a igreja. E todo mundo se preparou para ir levar aquela oferta para construir a igreja de novo. Chegou a noite lá no culto, lá só a laje, só o cimento. As paredes tivemos que derrubar, porque corriam risco de cair. Então ficou só o cimento. E aí chegou aquela noite lá, todo mundo esperando a palavra do pastor. E na hora da palavra de oferta, o pastor disse: irmãos, eu sei que vocês trouxeram uma grande oferta para nós reconstruirmos isso aqui, mas nós não vamos reconstruir nada. Nós vamos pegar o dinheiro da igreja, e a igreja nunca tinha feito isso, e nós vamos começar a enviar missionários para outras nações, para outros países. Vamos pegar as ofertas de vocês, os dízimos de vocês, e vamos sustentar missionários para pregar em outras nações. E eu fui um dos missionários enviados. Passei 14 anos fora do Brasil fazendo missão. E começaram a enviar missionários. E o povo, o pastor, ficou doido. Vai congregar no sereno e vai gastar dinheiro mandando gente para pregar lá fora, no lugar que eu não estou vendo. Como é que eu vou construir igreja no lugar que eu não estou vendo nada? Como é que eu vou mandar oferta para um lugar que eu nem sei se realmente estão fazendo a obra? Mas ele mandou. Ficou sem recurso. Começou a mandar um missionário, 2 missionários, 3 missionários, e começou a mandar missionários, espalhar missionários. 6 meses depois, já com 3 missionários enviados, a igreja continuava só o cimento. E a gente fazia culto ao ar livre, parecia cruzada. Era esse o único lugar que tínhamos para congregar o povo, porque era muita gente. Eram mais de 2.000 pessoas na igreja. A nossa igreja, ela ficava do lado de um shopping. O nosso terreno, irmãos, não era um terreno grande, pastor. Ele media 20 por 60. Não era um terreno tão grande. Então a igreja, quando foi construída, ela ocupou todo o terreno. E ela ficava ao lado de um shopping. Um dia, o dono daquele shopping ligou para o pastor. Disse: ô pastor, queria falar com o senhor pode vir no meu escritório. O pastor foi lá. Ele disse assim: pastor, o que o senhor vai fazer naquele terreno lá? Disse: a gente vai reconstruir a igreja. Disse: ô pastor, eu estou querendo aquele terreno, porque a área de estacionamento do shopping está muito pequeno, e eu tenho como fazer ali uma entrada justo naquele terreno. O senhor não quer negociar aquele terreno com a gente, não? Disse: ah, não, aquele terreno lá eu vou construir uma igreja agora maior. Vou construir 3 galerias, porque eu quero construir uma igreja agora para 5, 6 mil pessoas lá. Nem que eu tenha que fazer galerias tipo ginásio. Aí o homem disse: o senhor não quer uma igreja maior, não? Ele disse: não, eu queria maior, mas o terreno só dá para isso. Ele disse: se eu lhe der um terreno maior por esse terreno? Aí disse: maior quanto? Ele disse: eu tenho um terreno que eu ia construir um outro shopping, bem no centro da cidade. Ele mede 75 metros de frente, por 1.500 metros de fundo. Aí o pastor começou a dizer assim: tá quase chegando onde eu quero. Aí ele disse: pastor, eu lhe dou o terreno e eu construo a igreja lá para o senhor. Aí o pastor disse: mas você está pensando que eu quero pouca coisa? Eu quero uma igreja para 15 mil pessoas. Isso eu construo. E hoje lá nós temos uma igreja para 15 mil pessoas, que a igreja não gastou um centavo para construir, porque a igreja investiu no reino, investiu em missões, alcançou outras nações, pessoas que estavam lá precisando. Vou dizer uma coisa para vocês: essa igreja aqui vai crescer. Ela vai conquistar essa cidade, ela vai conquistar esse estado, e ela vai pregar em outras nações, porque se vocês continuarem fazendo a obra, Deus continuará abençoando vocês. Quero ser seu amigo, pastor. Quero ser seu amigo. Quero ser seu amigo.
Abre a Bíblia aí. Segundo livro de Crônicas. Vou guardar aquele sermão, viu, pastor? Aquele lá é de 2 horas. Tem que vir pregar numa vigília. Faz uma vigília dessa de amanhecer o dia que eu venho. Aí eu fico aí até. Segunda Crônicas 14. Eu quero ler 2 versículos. E eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração essa noite, enquanto os irmãos louvavam, tão bonito. Deus falava comigo. Segunda Crônicas, capítulo 14. Eu vou ler 2 versículos. Versículo número 6 e versículo número 7. Segunda Crônicas 14, versículo 6 e versículo 7. Você encontrou? Diz amém? Amém. Diz assim: e edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, e cerquemos-las de muros, torres, portas e ferrolhos. Muros, torres, portes e ferrolhos. Enquanto a terra ainda está quieta diante de nós, pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo e deu-nos repouso em redor. Edificaram, pois, e muito prosperaram. Amém? Tome assento. Esse texto é um texto muito rico. Ele é um fragmento da história de um rei, que foi o 3º rei de Judá, depois de Davi. É o 3º rei em Judá, depois de Davi. Esse rei, ele é neto de Davi, na realidade. Ele é filho, ele é neto. E a avó dele se chamava Maaca. Maaca foi uma das esposas de Davi, que Davi contraiu matrimônio com algumas esposas judias. Mas entre as esposas judias, ele contraiu matrimônio com uma esposa de outras terras, Maaca, para fazer aliança. E Maaca trouxe para Judá seus ídolos, seus costumes, suas adorações, de forma que aquilo contaminou parte da sociedade. Quando Davi morre, o seu filho assume o trono, mas quando o seu filho vai morrer, ou o seu filho morre, o reino de Israel se divide logo depois do reinado de Salomão. Deixa eu dizer uma coisa: a Bíblia diz que nem o reino dividido prevalece contra ele mesmo. Nenhuma casa dividida prevalece contra ela mesma. Ele não está dizendo prevalece contra o inimigo, prevalece contra ela mesma. Ela não resiste às lutas internas, os seus próprios problemas, quando ela se divide. O reino está dividido. A Bíblia diz que aquele era um tempo de depravação moral, e era um tempo de violência. Havia tanta violência, o capítulo 15 de 2 Crônicas diz que havia tanta violência que era perigoso viajar de uma cidade a outra cidade. Havia muitos saqueadores, havia muita guerra, e haviam reis impiedosos que, para fazer os seus reinos aumentarem, invadiam outros reinos. E quando eles invadiam, eles violavam mulheres, eles matavam homens, eles destruíam plantações, eles roubavam o gado, os bens que cada cidade tinha, e não se importava quantos mortos eles deixavam pelos caminhos. As cidades ainda eram pequenas, sem muita estrutura. Os exércitos de Israel ainda não eram poderosos, nem fortemente armados. As cidades eram desprotegidas. E a Bíblia diz que houve na época em que veio uma grande fome sobre a terra, e isso só fez com que piorasse a situação dos saques, da violência e do perigo. Judá ainda era uma cidade pequena, ainda era um lugar pequeno, constituído de pequenas cidades. Era um reino constituído de pequenas cidades, e havia fome.
quando Asa assume o trono, Judá está perdida na depravação moral. Tem um grande problema em Judá. O pai dele aprovou que dentro de Israel, ao invés de se cultuar a Deus, se cultuasse aos deuses da avó de Asa, Maaca. Faziam ídolos e adoração a ela. Mas havia um problema. Em Judá haviam adoradores. Haviam gente que dobrava o joelho e ainda adorava o Senhor. Mas também em Judá havia os depravados. Em Judá havia quem servisse ao Senhor. E em Judá havia quem adorasse a ídolos. Não havia acordo. E entre eles brigavam por causa dos seus deuses e por causa dos seus ídolos. Não havia acordo. Não havia paz entre as pessoas. Não havia comunhão. Asa, quando assume o trono, ele manda destruir os ídolos. Ele manda restabelecer o culto. E ele começa a propagar a unidade entre o povo de Judá. Ele começa a dizer para os filhos de Judá: tem Deus, nós temos que servir a Deus, se unam em um só propósito. Era isso que Asa fazia. E a Bíblia diz que Deus começou a olhar para Asa, o rei Asa, e encontrou nele um homem justo, um homem reto, um homem correto, que agradava ao coração de Deus. E a Bíblia diz que enquanto havia fome na terra, em Judá, não faltava nada, porque ali havia um homem reto, porque ali havia um homem justo, que contribuía para que a glória do Senhor crescesse entre o seu povo, para que a unidade do seu povo não fosse desfeita. Aí a Bíblia diz que Deus se agradou tanto, mas Deus se agradou tanto, Deus se agradou tanto de Asa, que uma vez o Senhor mandou um profeta dizer para ele: gosto do que tu estás fazendo, e porque tu me agradas, eis que te darei 10 anos de paz, te darei 10 anos de repouso. O Senhor disse: durante 10 anos tu não irás à guerra, e ninguém se levantará contra ti. Durante 10 anos tu não precisarás trabalhar, porque a terra vai produzir. Durante 10 anos ninguém vai adoecer, vai haver paz, vai haver alimento, vai haver abundância, não vai haver separação entre as famílias. Eu vou proclamar 10 anos de paz sobre Judá. Deixa eu perguntar para você: se o Senhor chegasse para ti hoje e dissesse: varão, eis que te digo, te dou 10 anos de paz, 10 anos sem adoecer, 10 anos sem precisar trabalhar, 10 anos que não vai faltar nada, o que você faria? O que você faria? Sinceramente, 10 anos de férias, pastor. Pensou, pastor, 10 anos de férias? O que você faria nesses 10 anos? Ah, pastor, 10 anos sem faltar dinheiro, 10 anos sem faltar nada. O que a gente faria? Dá para fazer muita coisa. Eu armava uma rede debaixo de 2 árvores, ia tomar água de coco, tocar violão, ia viajar para a praia. 10 anos, irmão, não vai faltar nada. Vai ter recurso, vai ter saúde, não vai ter ninguém se levantando contra. 10 anos, vou fazer nada. A maioria provavelmente faria isso, certo? A maioria provavelmente faria isso. Sabe o que foi que Asa fez? Asa reuniu Judá. Fez uma grande reunião, um grande culto. Naquele dia o rei Asa proclamou a Israel, disse: eis que o Senhor se agradou de nós e nos ha dado 10 anos de paz, 10 anos de descanso. O povo muito se alegrou. Deve haver tido gritos de júbilo e glórias ali. Mas de repente Asa disse: nós vamos aproveitar esses 10 anos em que não vai haver guerra, em que ninguém se levantará contra nós, em que não faltará recurso. E o povo ficou pensando: ele vai mandar fazer festa, vai mandar fazer churrasco, vai mandar fazer... Não. Nós vamos aproveitar os 10 anos para trabalhar,
Nós vamos aproveitar esses 10 anos para fazer a obra do nosso Deus. Nós vamos aproveitar esses 10 anos para servirmos em unidade, para juntos fazermos uma só coisa. E o povo ficou dizendo o quê? Ele disse: em 10 anos nós vamos construir. E ele disse: nós vamos construir 4 coisas. Ele disse: primeiro, nós vamos aproveitar esses 10 anos e vamos construir muralhas ao redor das nossas cidades. Porque quando terminar os 10 anos, que os inimigos se levantarem contra nós, nós vamos ter muralhas que hoje não temos. Vai estar ao redor de nós muros que hoje nos faltam. A primeira coisa que Asa disse: nós vamos fazer muros. Fazer o quê? Muros. O que é muro? Muro é proteção. Muro é limite. Sabe que o muro do quintal da sua casa, ele dá o limite. Ele diz até onde você pode chegar. Certo? Muro é isso. Muro é o limite que Deus coloca. Irmãos, todos nós temos um limite. Deus diz assim: olha, você só vai até aí. Você só pode fazer essa coisa. Você só pode projetar-se até certo ponto, porque você tem um limite. Deus estabeleceu um limite para todos nós. Muro é limite. Só que tem uma coisa: o muro que diz que é o limite de onde, diz até onde você pode ir, também é o limite para dizer até onde as pessoas podem chegar até você. Deus estabeleceu um limite. Deus estabeleceu um limite, como quem diz assim: olha, inimigo, esse aqui é meu, tu pode chegar até aí, daí para cá tu não passa, porque daqui para cá o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem e livra. Ele é o anjo, ele vai guardando, ele vai ao redor de você, tem a proteção do Senhor. A Bíblia diz que uma certa ocasião Zacarias se levantou para profetizar sobre Israel e disse: olha, Israel, chegará um tempo em que vocês crescerão tanto, que vocês ultrapassarão os muros. Quando Zacarias profetizou isso, o povo não gostou não. O povo disse: a gente vai ultrapassar os muros, vamos ficar desprotegidos. Mas Zacarias disse: não, vocês não ficarão desprotegidos, porque ao redor de vocês o Senhor será como uma muralha de fogo, que os guardará e os livrará. Ei, tem um limite para você ir, mas tem um limite para o inferno, tem um limite para o inimigo. Deus fala para ele: esse aqui é meu, essa igreja é minha, esse povo é meu, ninguém toca neles, eu guardo eles, eu livro eles, eu protejo eles, eu sou o Senhor deles, e ninguém toca no meu povo. Limites. Asa disse: vamos nos unir e vamos construir um limite. Vamos demarcar o nosso território e vamos dizer até onde o inimigo pode chegar. E o povo disse: amém. Ele disse: mas não terminou não. Vamos construir o muro. Quando terminar de fazer o muro, nós vamos construir torres. Muro é limite. Agora ele diz assim: agora quando os muros estiverem prontos, nós vamos construir torres. Torres. Para a gente ficar lá no alto, vigiando. Para que quando os inimigos venham de longe, possamos perceber a ação deles. E possamos nos preparar. Construir torre é diferente de construir muro. Construir torre é diferente de construir muro. Por quê, pastor? Porque quando você constrói o muro, todo mundo vê. Todo mundo vê que você cavou um buraco. Todo mundo vê que você preparou um alicerce. Todo mundo vê que você está colocando pilares. Todo mundo vê você levantando as paredes. Todo mundo vê você rebocando o muro. É assim que se faz. Quando você faz muro, todo mundo vê. Torre não. Porque a torre você constrói de trás do muro. Ninguém está vendo o que você está fazendo. Ninguém vê. Você vai fazendo. Quem está fora não sabe o que está acontecendo. Você está de trás do muro. Você está guardado. Você está protegido. Você está trabalhando e o inferno não está vendo. Você está fazendo a obra e o inferno não está vendo.
Ah, pastor, mas tem um problema. Eu estou fazendo e ninguém vê. Eu não gosto disso não, pastor. Eu gosto de ser visto. Porque tem gente que só faz se os outros verem, né, pastor? Tem gente que faz para ser visto. Ah, não, eu não vou cantar lá. Não, eu quero cantar no púlpito. Ah, eu não vou vir limpar a igreja às 3 horas da tarde, que os irmãos não estão vendo. Eu quero vir limpar na hora na hora do culto, que é para todo mundo ver o que eu faço. Tem gente que gosta de trabalhar para ser visto. Torre a gente constrói ali calado. Ninguém está vendo, mas eu estou orando. Ninguém está vendo, mas você está adorando. Ninguém está vendo, mas você está servindo. Ninguém está vendo, mas você está construindo. Você está construindo um relacionamento com Deus. Você está construindo um relacionamento com a sua igreja, um relacionamento com o seu irmão. Não precisa ninguém ver, irmão. Deixa Deus ver. O que você faz é suficiente. Você não trabalha para homem, você não trabalha para pastor. Você trabalha para o Senhor. E Deus vê tudo que você faz. Faz calado. A Bíblia diz que quando a gente oferta com uma mão, a outra não deve ver. Quando a gente trabalha para o Senhor, não precisa ninguém ver. Você sabe que o sol é uma estrela, não? Você sabe que o sol é uma estrela. Mas o sol é diferente das outras estrelas. Ele é diferente. Porque as outras estrelas só aparecem à noite. As outras estrelas só aparecem à noite. Mas você já se deu conta que na hora que o sol aparece, as estrelas desaparecem todas? Você já parou para pensar que na hora que o sol vem, as estrelas desaparecem? Hoje a gente vive um evangelho cheio de estrela. É estrela pregador, é estrela cantor, é estrela músico, é estrela coach. Mas para nós nascerá o sol da justiça. Quando o Senhor brilha, as estrelas desaparecem. Quando o Senhor chega, desaparece o homem, desaparece a estrela, desaparece a glória humana. Porque nessa igreja, o povo do Senhor adora Ele, a glória é para Ele. O nome glorificado é só o nome dEle. Quem tem que aparecer aqui é o Senhor, o nosso Deus. É quem deve ser adorado. Para Ele é a nossa glória, para Ele é a nossa adoração. Eu não sei se eu contei aqui da última vez que estive, mas eu estava na fila de transplante. Eu tinha um rim condenado. Eu com 12 anos de idade, 12 anos de idade, eu ia no banheiro à noite 10 vezes, porque o meu rim não funcionava desde criança. Anos e anos, sofrendo. O caminho era diálise, mas disseram, diálise não resolve. Tem que ser transplante. Coloca na fila do transplante para fazer uma operação. Dos 12 anos aos 22, eu fiquei na fila. Dos 12 anos aos 22. Lá no norte, pouco recurso médico, mais difícil. Eu era líder de louvor na nossa igreja. Tocava o violão, liderava o louvor com o violão na mão. Aqui eu jamais tocaria o violão perto desses músicos, porque eu toco 2 notas. Eu com 2 notas, pastor, eu com 2 notas, eu canto 50 hinos. Com 2 notas, eu não mudo nem de nota, que é para não subtonar. Vou lá e vou. E é difícil ser músico quando você tem um problema no rim. Não sei se você sabe, a dor no rim é horrível. Uma hora você tem que sentar, outra hora você tem que estar de pé, outra hora você tem que deitar, porque você não pode ficar muito tempo na mesma posição. E eu durante anos ministrei o louvor na igreja, de pé, ou às vezes tinha que pregar, e pregar para mim ficar 40 minutos, 50 minutos, 1 hora de pé. Era terrível, terrível, porque eu prego desde os 11 anos, desde muito novo. Desde muito novo Deus começou a me levar para ministrar em outras cidades. E era difícil para mim, pastor. E um dia lá na nossa igreja, eu tinha 23 anos de idade, anos e anos sofrendo. Toda a igreja conhecia a minha enfermidade.
Todos os crentes. Porque sabiam que às vezes eu tocava o violão em pé, logo sentava, e tocava sentado. Daqui a pouco eu levantava, porque eu não podia ficar muito tempo na mesma posição. Aí um dia teve um grande congresso de missão na nossa cidade. Quem foi pregar foi um pastor bem conhecido, chamava Gesiel Gomes. Você ouviu falar desse? Eu gosto dele. Gosto dele. Mas nessa época, ele não me conhecia. Hoje a gente se conhece, já nos encontramos em vários lugares. Mas depois desse acontecimento. Até então, eu havia visto ele de longe, pregando em alguns eventos. Mas nunca tinha estado próximo dele. A nossa igreja tinha um púlpito assim, pastor, de 40 metros. Só o púlpito. E eu estava ministrando louvor naquele congresso. Era um sábado pela manhã. Haviam 10 mil pessoas no culto. 10 mil pessoas. E eu estava aqui, tinha uma escada. O púlpito ali, mais ou menos uns 10 metros de distância de mim. E eu ministrando louvor. Antes da pregação. Quando eu terminei de cantar uma canção que eu gosto muito. Uma canção do Carlinhos Félix, Primeiro Amor. Quando eu terminei de cantar essa canção, que na realidade é minha canção preferida. Eu terminei de cantar essa canção. Quando eu termino de cantar, o pastor Gesiel assumiu o púlpito. Quando ele assumiu o púlpito, eu todo doído. Porque eu havia cantado umas 5 canções na mesma posição. E eu querendo sentar. Jesus do céu, quero sentar. Aí quando ele assume o microfone, eu pego, vou tirando o violão. Aí ele olha assim para mim e diz: ei, canta de novo essa canção. Diga, Jesus. Aí lá vou eu, canto a canção. Aí quando eu termino de cantar, e ele fica assim, ó. E eu cantando. Quando eu terminei de cantar, o pessoal já estava trazendo um banquinho para mim, porque os outros músicos sabiam do meu problema. Estava todo mundo preocupado comigo, porque o meu semblante demonstrava a dor que eu estava sentindo. Quando eu terminei de cantar, aí, procurando me apoiar, ele olhou para mim e disse: canta de novo. Digo, Jesus do céu. Cantei a terceira vez. Quando eu terminei de cantar a terceira vez, ele disse: fica aí. Eu digo, agora pronto. Será que eu vou ter que ficar aqui a pregação toda? Aí estou lá. Aí ele disse: olha, antes de começar a pregar, eu quero orar por uma pessoa. 10 mil pessoas no culto, pastor. Ele chamou uma mulher pelo nome, lá no meio da multidão. Ele apontou o lado que ela estava e falou o nome dela completo. Quando a mulher ficou em pé lá do púlpito, ele disse: olha, você é uma cantora que está desviada faz 15 anos. Aí a mulher começou a chorar, lá no meio da multidão, longe mais em cima. Aí ele disse assim: vem aqui, reconcilia e canta o hino para Jesus. Eu digo, graças a Deus ela vai cantar, eu posso sentar. Lá vem a mulher. E eu estou aqui em pé, porque disse para eu ficar. Eu tinha um pedestal, violão, microfone. Ela vai passar na minha frente. Ela vai subir as escadas para cantar. Ela vai chegar lá no púlpito. Quando ela passa aqui, que ela sobe as escadas, que ela vai passar na minha frente, eu tirei o microfone do pedestal. Eu pensei comigo, já que ela vai cantar, é melhor usar o meu microfone, porque microfone de pregador é desafinado. Não sei se você sabe disso, né? Peguei o meu microfone, tirei daqui e fiz assim para ela. Quando eu fiz assim, aí o pastor Gesiel disse: ei, rapaz, quem foi que mandou tu dar esse microfone para ela? Quem foi que falou para você dar esse microfone para essa mulher? Eu disse: não, pastor, ninguém mandou. Eu só pensei, já que ela vai cantar, para não usar o seu. Como eu não vou mais cantar, eu já estava com Deus, não me dê mais uma oportunidade. Como eu não vou mais cantar, ela usa o meu. É de ser esse tipo de gente que Deus está procurando. Pessoas que fazem sem esperar ser mandado. Pessoas que veem a necessidade da obra e não ficam esperando ninguém dizer: irmão, a igreja está suja. Irmão, está faltando água no púlpito. Irmão, o banheiro da igreja está sujo, você pode lá dar uma limpadinha? Irmão, você pode chegar mais cedo. Não, ele disse assim: Deus está procurando pessoas voluntárias que se apresentam para fazer a obra sem que o pastor esteja pedindo. Pessoas que vejam que falta algo e vão lá e fazem. E eu só olhando. Ele disse: vem aqui. Eu me aproximei dele. Não me conhecia, nunca tinha me visto. Aí ele disse assim: só por causa desse microfone, só por causa desse microfone, coloca-te de costas para mim. Quando eu virei as costas,
Ele colocou a mão em cima do rim e disse: Jesus acabou de transplantar o teu rim. Recebe um rim novo, em nome de Jesus. Isso faz 27 anos, pastor. Nunca mais senti nada. Porque quem trabalha para o Senhor não precisa ser visto. Deus vê. E quem trabalha para Deus não trabalha de graça. Ele recompensa quem de boa vontade faz a obra dele. Trabalha para o Senhor, faz a obra do Senhor, contribui com a obra do Senhor, em unidade como igreja. Trabalha para o Senhor e Deus vai ver, e Deus vai recompensar, e a bênção dele repousará sobre ti. Aquela mesma semana eu fui no médico. Aquela mesma semana, porque eu ia pelo menos uma vez controlar. Aquela mesma semana eu fui no médico. O médico fez exames. Eu lembro que o médico, depois de fazer os exames, pediu para eu tirar a camisa. Quando eu tirei a camisa, ele ajoelhou assim nas minhas costas. E ficou assim. Levantou minha camisa e ficou assim. Eu disse: o que foi, doutor? Ele disse: cadê? Cadê o quê, doutor? Cadê a cicatriz? Cicatriz de quê, doutor? Da cirurgia. Eu disse: que cirurgia, doutor? Do transplante. Porque o rim que tu tem é novo. Esse aqui não era o que tu tinha. Esse aqui é outro, porque Deus faz assim. Ei, irmão, trabalha para o Senhor. Não precisa ninguém ver. Basta trabalhar, porque Ele está vendo. Ele está vendo o teu esforço. Ele está vendo a tua fidelidade. Ele está vendo a tua oferta. Ele está vendo o teu compromisso. Ele está vendo a tua lealdade. Ei, irmão, continua trabalhando para o Senhor. Não precisa ninguém ver, mas Ele está vendo. E a bênção está vindo. A resposta está vindo. Hoje o Senhor vai voltar para a sua casa, levando aquilo que o Senhor vai buscar. Não porque alguém está vendo, mas porque Deus tem visto o teu esforço, tem visto o teu trabalho, tem visto o teu compromisso, e a bênção dele repousa sobre ti. Recebe agora uma unção fresca, em nome de Jesus. Muro, torre. Asa disse: nós não vamos ficar parados, nós vamos trabalhar. E nós vamos construir muros. Muros que dizem até onde o inimigo pode vir. E torres, para que possamos vigiar o inimigo. E ele disse: depois disso, vamos construir portas. Portas. Porta é muito interessante. Quando nós falamos de porta, nós falamos de uma passagem. A porta serve para entrar, serve para sair. Existem portas que Deus está abrindo para esta igreja. Portas grandes. E vocês precisam entrar nelas. Existem portas que Deus está abrindo para o povo dessa igreja. Portas grandes. Mas você precisa tomar a oportunidade de entrar com vontade, porque Deus tem coisas grandes para vocês. Portas. Em uma certa ocasião, Jesus se apresentou como a porta. Você recorda esse texto? Ele olhou para os discípulos e disse assim: eu sou a porta. Você recorda desse texto? Você sabe o que Jesus estava falando? A gente sempre que vê o texto assim, a gente pensa que Jesus está dizendo que ele é uma porta de madeira que abre, que fecha. Jesus está falando de uma cultura que os judeus tinham. Jesus está no campo. E ele está pregando para camponeses. E os camponeses entendiam o que Jesus dizia. Havia um costume. O povo de Israel, eles não tinham as fazendas cercadas, como hoje as pessoas têm. E tem ali o seu pasto e cria os seus animais. Às vezes separam em mangas, e um tempo o animal está aqui, depois eles transferem, fazem o manejo de uma manga para outra manga, e assim não falta alimento. Não, naquele tempo eles criavam os seus animais no deserto, soltos. E os pastores saíam cedo e tocavam o rebanho no deserto até encontrar um lugar que tivesse alimento. E ali os rebanhos comiam. Depois eles iam para outro lado, atrás de alimento, porque o deserto era escasso. E como era muito perigoso, havia muitos ladrões, haviam lobos, haviam leões. Então os pastores faziam isso em grupo. Tipo assim,
Pastor João dizia: ô Pedro, eu estou levando o rebanho para lá, vamos comigo, leva o teu. Ah não, vou chamar André. José, vamos junto. Eles reuniam 4, 5, 10 pastores, para que um pudesse proteger o outro, porque eles tinham medo de ladrões, eles tinham medo de leões, eles tinham medo de urso, de lobo, de qualquer coisa que viesse roubar as ovelhas. Então eles andavam em grupo. E a Bíblia diz que quando chegava à noite, eles procuravam uma esquina, um rincão, uma esquina. Geralmente eles procuravam o encontro de 2 morros, um encontro de 2 montanhas, algo que tipo isso aqui, ó, uma parede, outra parede. E ali eles colocavam as suas ovelhas à noite para dormir. Sabe como que eles chamavam aquela esquina? Aprisco. Aquela esquina se chamava aprisco. Aprisco era o lugar onde as ovelhas podiam dormir seguras. Aí sabe o que os pastores faziam? Eles dormiam aqui, ó, fazendo uma parede, para que as ovelhas não saíssem à noite e eles pudessem descansar do exaustivo dia andando pelo deserto. E aí, bem no meio daquela parede, eles escolhiam um pastor que não ia dormir à noite, porque alguém tinha que ficar acordado. Caso viesse um ladrão, aquele pastor tinha que acordar os outros. Ou se o ladrão viesse muito rápido, ele tinha que enfrentar o ladrão. Se viesse um leão, um lobo, ele como estava acordado, ele era o primeiro a enfrentar o leão. Ele era o primeiro a enfrentar o lobo, enquanto os outros levantavam. Geralmente, eles não colocavam um pastor muito jovem, inexperiente, para ficar naquela posição à noite. Aquele pastor era o vigia da noite. Mas sabe como era que ele chamava aquele pastor? Porta. É tipo assim, ó, vamos guardar as ovelhas aqui, o senhor descansa, o senhor vai ser a porta, viu? Hoje a porta é o Senhor. Quando Jesus fala para os discípulos aquela noite, ele está dizendo: eu sou a porta. Hoje eu sou a porta. Pode dormir, pode descansar, pode ficar tranquilo. Se vier o leão, eu enfrento. Se vier o gigante, eu enfrento. Se vier o mal, eu enfrento. Eu sou a porta. Ele está dizendo: eu sou a porta. Por mim, ninguém vai passar. Eu vou guardar, eu vou livrar. Você tem uma porta que te vigia, que te guarda, que te livra, que te protege, que guarda a tua casa, que guarda a tua família. Um Senhor que não dorme, que não dormita, que não para. Ele está todo o tempo atento, olhando para mim e olhando para você. Jesus é a porta. Ele é o pastor que não dorme. Ele é o pastor que não tem medo. Ele é o pastor valente. Ele é o pastor que, se for preciso, ele dá a vida pelas ovelhas. É isso que ele está dizendo. Asa disse: vamos construir porta. Sabe o que ele está dizendo? Vamos trazer Deus para perto de nós. Vamos trazer Deus para a nossa vida. Vamos trazer Deus para a nossa congregação. Vamos trazer Deus para o nosso ministério. Vamos trazer Deus para a nossa igreja. Deixa Ele ser o centro da nossa adoração. Deixa Ele ser o centro do nosso culto. Vamos viver para adorar a Ele. Construa a porta. Traga Deus para perto de você. Asa disse: vamos construir. Vocês lembram? Vamos construir o quê? Muro, torre, e no final ele disse: e vamos construir ferrolhos. O ferrolho é o que une a porta ao muro. É a unidade. É o que traz a união. O ferrolho é o que une a igreja a Deus, a ovelha ao pastor. É o que une o irmão com o outro irmão. Ferrolho fala de unidade, de união. Você sabe o que quer dizer unidade? Se você der uma olhada lá no dicionário, que hoje ninguém olha mais para ele, agora todo mundo só vai no Google. Mas se você der uma pesquisada no Google, no dicionário, onde você quiser, a palavra unidade significa qualidade daquilo,
que não se pode dividir. Unidade significa qualidade daquilo que não se pode dividir. Não pode haver divisão entre você e Deus. Não pode haver divisão entre Deus e você. Não pode haver divisão entre você e o seu irmão, entre você e a sua congregação. Não pode haver divisão entre o seu pastor e você, porque nós somos em Cristo uma só fé, um só povo, um só Senhor, um só Espírito, uma só adoração, uma só igreja. Somos o seu corpo, somos uma unidade. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros para que a obra de Deus avance na terra através de nós. Eu tenho uma igreja, pastor. Eu quero ser seu amigo, mas eu quero ser seu amigo mesmo. Eu tenho um amigo que parece com o senhor, mas parece demais. Eu mostrei o senhor na fotografia para minha esposa, mas é igualzinho. É um pastor amigo meu, de uma igreja batista, em uma cidade que se chama Bicas, que está ao lado de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Esse pastor, quando eu morava no campo missionário, ele me visitou umas 6, 7 vezes. Ele ajudava economicamente a obra que eu tinha lá em Santiago do Chile. E esse pastor está há 16 anos na mesma igreja. E todos os anos, ele faz assim uma festa geral, tipo assim, 10 dias de festa. Ele faz assim, começa com as crianças, com os adolescentes, um dia para cada departamento da igreja. São 10 dias sem parar. 10 dias. E o último dia termina exatamente no aniversário de ministério dele. O último dia da festa é o dia do seu aniversário de ministério. 16 anos. Eu preguei todas as festas. Esse ano eu vou pregar na festa de número 17. Todos os anos ele me leva. E quando eu vou para lá eu fico 10, 15, às vezes fico 20 dias. E em Minas. Você já foi em Minas? Irmão, você nunca provou a comida mineira? Irmão, quando eu vou para lá eu faço jejum antes. Esse negócio de jejuar lá no dia, não tem condição, irmão. Uma vez ele me levou para um encontro de casais, pastor, para eu ministrar um encontro de casais. Mas ele me levou para ministrar um encontro de casais num restaurante mineiro. Aqueles fogão de barro assim. E ele botou o púlpito do lado do fogão. Tinha umas 50 panelas em cima do fogão e o povo ali. Eu não sabia se olhava para as panelas ou se olhava para o povo. Irmão, o negócio lá é bom. A comida lá é boa. E a gente é crente, a gente gosta de comida, né? E crente é assim. Jesus era assim, né? Basta dar uma olhada. Você já viu que Jesus está sempre ligado com a comida? Pode olhar. Ele está indo fazer um milagre. Tem que ter comida. Se ele não comer na ida, ele come na volta, ou ele come lá no lugar do milagre. Mas toda vez que Jesus tem um milagre, tem uma comida no meio. Pode dar uma olhada. A gente aprendeu com ele. Então lá eu fiz muitos amigos, 16 anos indo para a mesma igreja. Fico 10, 15, 20 dias. Aí um dia almoça na casa de um, toma café na casa do outro, janta na casa do outro, é assim que eu vou para lá. Eu tenho muitos amigos. É a cidade é a igreja que eu mais tenho amigos. Mas amigos mesmo, eles vêm e me visitam. Muitos foram no campo missionário me visitar. E quando eu vou lá, eu tenho que andar na casa de um por um, para não dar confusão. Aí eu lembro que ano passado, quando terminou a festa, eu estava com minha esposa lá. Eles disseram, pastor, hoje nós não vamos comer na casa de ninguém não, hoje nós vamos comer no restaurante. Eu digo, coisa boa. Comigo mesmo. Disse assim, a gente está pensando levar no restaurante que tem aqui. O senhor gosta de massa? Eu disse, que é isso, irmão? Está me chamando cara de pedreiro? Gosta de massa é pedreiro, irmão. Aí disse, o que é isso, pastor? Qual o restaurante que o senhor gosta? Eu digo, restaurante de crente. Eu disse, pastor, tem restaurante de crente? Tem uns que parecem o santuário, o tabernáculo. Quando a gente entra, está tomado de fumaça. E no meio do santuário tem uns anjos com as espadas na mão, passeando para lá e para cá, trazendo a bênção para a gente na mesa. Vocês sabem, né? Você sabe qual é, né? É uns anjos com as espadas de fogo assim. Aí eles trazem a bênção na mesa. É só levantar a mão que a bênção chega. Eu disse, é esse restaurante que eu gosto. Aí me levaram no restaurante, chama Potência. Olha o nome, coisa de crente, né? Potência. Coisa de crente. E eu lembro que ano passado,
um amigo, que é o delegado da polícia da cidade, muito meu amigo. Foi o primeiro amigo que eu fiz lá. Só que ele não gosta muito de congregar. Ele acha que não precisa. Vai que congregar todo dia? Não vai para a igreja todo dia. Uma vez por mês está bom, pastor. Não vou direto não. E ele de vez em quando some da igreja. Aí nesse dia nós estamos lá na churrascaria. Aí o povo começa a tirar sarro da cara dele. Chama Reis. Ele disse: ô pastor, fala para mim, o senhor levou o Reis para Curitiba? Ano passado, quando o senhor veio? Eu disse: não, por quê? Não, porque ele só veio na igreja ano passado. Estou vendo ele desde aquela vez. Ele voltou hoje. Acho que eu veio com o senhor, não foi não? E aí ele, muito engraçado, muito sorridente, levantou no meio do restaurante, para todo mundo escutar. Senhor pastor, nós tínhamos uns 40 crentes na mesa. Pastor, esse povo tudo bobo, porque mineiro fala bobo, né? Esse povo tudo bobo, pastor. Fala para esse povo aí uma coisa. O quê? Fala para esse povo aí. Eu posso ou não posso ser crente lá na minha casa? Aí ele jogou para mim a responsabilidade, né? Fala, pastor. Posso ou não posso ser crente lá na minha casa? Porque tem crente que agora só é crente em casa, né? Assiste o culto na internet. Engraçado que eles gostam dos pregadores da internet, que o pregador da internet que não ora por ele, que não jejua por ele, que não visita ele quando ele está enfermo, prega melhor do que o pastor dele. Ele gosta de ouvir o sermão dos outros. Até manda o pix lá para o pastor que prega na internet. Mas às vezes na igreja aperta a mão. No pastor que ora por ele, que visita ele. E quando ele está precisando, está lá. Não, mas ele gosta. Ele nem assiste a pregação toda, ele gosta só dos cortes. É? Aí ele acha que com isso ele está congregando. Aí ele diz: pastor, fala aí. Eu posso ou não posso ser crente lá em casa? Eu disse: pode. Aí todo mundo ficou olhando. O senhor vai dar moral para ele, pastor? Eu disse: pode. Eu vou mentir? Ele pode ser crente na casa dele. Aliás, eu vou melhorar. Ele pode ser crente no bar, tomando cerveja. Ah, o povo futuro. Não vou melhorar. Ele pode ser crente no motel, traindo a esposa dele. Meu amigo, se o diabo é crente no inferno, tu pode ser crente onde tu quiser. Só vou te dizer uma coisa: quando a trombeta tocar, Cristo não vem buscar crente, Ele vem buscar a igreja. Ele vem buscar o corpo. Ele vem buscar aquele que se reúne, que cuida um do outro. Crente que ama a igreja, que ama a obra, que trabalha unido, que constrói o muro unido, que constrói a torre unido, que constrói a porta unida, e que se agarra com o ferrolho, que se une em um só, e juntos adoram a Deus, e Deus responde à adoração da unidade. Vou terminar, mas eu quero te contar um testemunho. Eu passei 14 anos como missionário em Santiago do Chile. Quando eu vim aqui, conversei, falei disso. Eu não sei se você sabe, não sei se o senhor sabe, pastor, mas o Chile é o país mais sísmico do planeta. O que é um país sísmico? É o país que mais tem terremotos no mundo. No mundo todo. Se você der uma olhada, uma pesquisada rápida na internet, coloca lá os 10 maiores terremotos da história. 6 foram no Chile. 6. Se você procurar o maior terremoto que já teve na história, no Chile. Lá treme todo dia. Mas é coisa de você estar na mesa com a família e de repente os copos começam a dançar. Balança tudo. É normal. 10, 20 vezes no mesmo dia isso acontece. Quase todos os dias. Até a gente diz que se tremer todo dia é melhor, porque quando passa muito tempo sem tremer, é porque a terra está procurando força. E aí quando ela treme, não é muito legal não. Eu já tive muitos terremotos, eu vivi muitos terremotos. Eu lembro que um foi na hora do culto. Eu estava na igreja, tocando violão. E eu estava tocando uma adoração. Eu gosto de dedilhar. Eu estava dedilhando uma adoração. Tinha a letra aqui. E eu estou tocando de olho fechado. Daqui a pouco eu olho e está todo mundo dançando. Digo: Jesus, o que é isso? Eu estou tocando uma adoração e o povo está dançando. Era o terremoto na hora do culto, pastor. 7.2. Todo mundo fazia isso. E eu digo: para, ninguém corre. Vamos só adorar. Passamos o culto adorando, o terremoto todo adorando. Agora pense no culto tremendo. Aquele foi terrível.
Mas ninguém se machucou, porque a gente estava adorando. Mas em 2010, se você der uma olhada lá no Google, pesquisa, 28 de fevereiro de 2010, aconteceu o 6º maior terremoto que já teve no planeta. Esse terremoto ele foi 1000 vezes mais destrutivo que o grande terremoto do Haiti. Para vocês terem uma ideia da potência, 1000 vezes mais destrutivo. Foram destruídas 400 mil casas. Em Santiago, na capital, morreram aproximadamente 150 pessoas, dizendo o médico, de medo. Não morreram porque caiu uma parede em cima, não, pastor. Morreram porque estavam com medo. O pânico tomou conta. Um terremoto, ele dura 1 minuto. O tempo de um terremoto é 1 minuto. 1 minuto e 10, 1 minuto e 20, quando muito. O terremoto de 2010, ele durou 3 minutos e meio. Meu irmão, 3 minutos e meio num terremoto é uma eternidade. Eram 3:30 da manhã. Tinha pregado aquela noite um pastor, amigo meu, que era presidente de uma igreja grande na Argentina, em Buenos Aires. Ele tinha ido me visitar em Santiago. Ele pregou aquela noite de sexta para sábado. E ele ficou para dormir na minha casa. Minha casa era pequena, do lado da igreja. Tinham 2 quartos. Então aquela noite eu tirei os meus filhos do quarto, coloquei um colchão no meu quarto para eles dormirem. E o pastor foi dormir no quarto das crianças. Um pastor daqui do Paraná. E quando deu 3:30 da manhã, irmão, 3:30 da manhã, minha esposa me acorda gritando: corre, pega as crianças que vem um terremoto. Não deu tempo eu levantar da cama, a cama me jogou. E eu saí correndo, as crianças estavam no quarto, e agarrei um aqui, o outro aqui, tem 2 filhos, agarrei eles, minha esposa veio atrás de mim, e nós conseguimos chegar na porta do quarto. E o pastor veio de lá correndo até a porta do nosso quarto, se encontrou conosco, e aí ficamos ali. Dali para frente, a gente não dava mais nem um passo, pastor. A porta da sala estava daqui naquela porta. A gente via a porta, mas a gente não chegava lá. Com 30 segundos a luz cortou, apagou. Só escuridão. E debaixo dos nossos pés, um som de pedras se movendo assim. Parecia que tudo estava sendo destruído. E a gente não chegava lá, sabe por quê? Porque a gente ia pisar no chão e o chão sumia. Daqui a pouco, o teto vinha próximo da nossa cabeça. As paredes nos jogavam para lá e para cá. Não tinha como chegar lá. 3 minutos e meio. No escuro. E meus filhos pequenos começaram a gritar, apavorados. Começaram a chorar. Começaram a se desesperar. O pastor assustado. Minha esposa assustada. Eu abracei as crianças, minha esposa, o pastor, e disse: ninguém chora. Vamos dar glória. E nós passamos aquele terremoto, pastor, sendo sacudido para lá e para cá, na porta do quarto, fazendo sabe o quê? Dizendo aleluia, glória a Deus. E eu dizia para as crianças: gritem aleluia, gritem glória a Deus. E o terremoto bagunçava, e as crianças pequenininhas gritavam aleluia, glória a Deus, Senhor, aleluia. E minha esposa gritava, e o pastor gritava, e passamos 3 minutos e meio dizendo glória, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor, tu és grande, aleluia. A casa balançando para lá, parecia que ia cair por cima de nós, mas terminou o terremoto e nada aconteceu. Quando terminou o terremoto, fomos para a rua. As pessoas estavam nuas na rua, porque do jeito que estavam dormindo, saíram correndo. Do lado da nossa casa, as casas caídas, e as mães do lado de fora ficavam assim gritando, debaixo dos escombros: filho, fulano, atrás de alguém que estivesse vivo lá dentro. Pais desesperados gritando pelos seus filhos. Filhos que conseguiram sair das casas gritavam pelas suas mães. Esposos procurando esposas. Um desespero. Um desespero. E nós ficamos ali até amanhecer o dia. E passava carro de polícia para lá e para cá, bombeiro, ambulância. Caminhões e caminhões carregados de caixões até amanhecer o dia. Pense num caminhão carregado com 50, 100 caixões. Um atrás do outro. E a polícia passava com a rádio dizendo: fiquem tranquilos, estamos trabalhando, estamos controlando. Quando amanheceu o dia,
foi que fomos ver o estrago. Do lado da nossa casa tinha um prédio de 25 andares. Ele deitou, pastor. Você já pensou um prédio deitar? Caindo por cima de tudo que é casa que estava no caminho. E nós andamos pelo bairro. Prédios no chão, escolas, igrejas, supermercados. As pessoas desesperadas, com medo de faltar alimento, saqueavam os supermercados, roubando o que podiam para se assegurar. E nós olhando aquela cena, andando na rua com meus filhos, o pastor e minha esposa. Cheguei na porta de um banco e havia muita gente tirando pedras, porque alguém gritava de trás das pedras, debaixo das pedras. E nos aproximamos para ajudar, e saiu uma mão. Conseguiram achar só a mão. E a pessoa gritava: eu não quero morrer, eu não quero ir para o inferno, me ajuda, eu não quero ir para o inferno. Isso ele gritava. E eu com o pastor me aproximei e disse: meu filho, eu sou pastor, fica tranquilo. Ele: pastor, eu estou desviado, eu quero reconciliar, pastor, não quero ir para o inferno, pastor, ora por mim. E eu segurei a mão, nunca vi o rosto, mas orei por uma mão, e aquela pessoa se reconciliou. Pouco tempo depois parou de respirar, morreu. Seguimos o nosso trajeto. Já umas 9 horas da manhã chegamos em casa, depois de haver visto tudo. E meus filhos estavam com muito frio. E os bombeiros na porta de casa, ninguém podia entrar, estava tudo interditado. Mas eu expliquei: meus filhos estão com frio, eu posso entrar para pegar uma roupa? Eles disseram: rápido, entre rápido. E depois de haver tanta destruição, eu entrei na casa, fui rapidamente no quarto, peguei as roupas. E quando eu pego as roupas, eu olho aqui, prédio no chão, bancos no chão, casas caídas. E na minha casa não tinha nenhuma rachadura, estava tudo no lugar. Sabe que na minha casa aquela noite não se quebrou nenhum copo, pastor, nenhum copo. Tudo no lugar. Aí tinha uma porta que dava acesso à igreja. Fui lá na igreja, parecia que o anjo tinha vindo e tinha arrumado os bancos. Estava tudo certinho, tudo no lugar. A igreja ainda era pequena, devia ter umas 50, 60 pessoas, porque eu estava começando a obra naquele tempo. Mas na casa de nenhum dos membros da igreja caiu nada, quebrou nada, ninguém morreu, porque nós estávamos unânimes, servindo ao mesmo Deus. Ficamos 2 ou 3 dias sem internet, sem telefone, sem nada, água, luz, cortou tudo. Não tínhamos como avisar a família. E a nossa família aqui no Brasil, vendo as notícias, preocupados, porque queriam saber como estávamos, mas não tinha como falar com ninguém, não tinha comunicação. No 3º dia, eu consegui um telefone emprestado, um telefone desse satelital, com um bombeiro. Disse: pelo amor de Deus, eu preciso conversar com a minha família. O bombeiro me prestou, eu liguei para minha irmã. Minha irmã, quando escutou minha voz, quase desmaia. Começou a chorar. Disse: meu filho, você está bem? Eu disse: está tudo bem, fica tranquilo. E as crianças estão bem, a esposa está bem, os crentes estão tudo bem. E ela disse: olha, a gente está se juntando para mandar dinheiro para vocês virem embora. Eu disse: vou nada. Agora que eu comecei a obra, agora que eu comecei a trabalhar, vocês querem que eu vá embora? Não, vou não. Aí minha irmã já estressada disse: tu é doido? Já que tu é doido, pelo menos prepara as crianças, que as crianças vão vir. Eu digo: não, isso é tudo missionário, que vai ficar todo mundo comigo fazendo a obra. Não vamos embora não. Ela disse assim: ó, então faz o seguinte, tenta ligar para o pastor, que ele está querendo falar contigo. Aí eu liguei para o pastor. Meu pastor, quando me atendeu, quase desmaia: meu filho, pelo amor de Deus, eu já liguei para Ministério de Relações Exteriores. O pessoal do governo está procurando você, porque querem tirar você do país. Você precisa vir embora. Eu disse: pastor, não estou querendo não. Bom, pastor, pastor, a minha igreja reunia 50, 60 crentes. Um dia depois do terremoto eu fiz um culto. Eu tinha quase 500 pessoas ao redor da igreja. Estava todo mundo querendo ir para a igreja. Eu digo: pastor, o negócio agora está bom. Só acho que eu vou embora agora? Vou nada. A nossa igreja é muito grande. Ela tem 33 mil pessoas, só para vocês terem uma ideia. São mais de 1000 diáconos.
O pastor disse: meu filho, você precisa ir embora. Por quê, pastor? Porque os crentes estão me pressionando. É toda hora, chega um, sai outro, chega um, sai outro. Pastor, o senhor tem que tirar os missionários de lá. O senhor tem que trazer aquele povo. Se acontece algo mais grave, a igreja vai ser denunciada. Tem que tirar. Eu digo: pastor, não vou não. Estou querendo ir não. Ele disse: meu filho, é sério. Pega um avião. Freta o avião. A igreja paga. Entra com a família e vem embora. Eu disse: pastor, deu ruim, o aeroporto caiu. Tem aeroporto, como é que vai ter avião? Não vou nada, pastor. Ele disse: então não importa, aluga um ônibus inteiro, um ônibus só para a tua família, e vem embora. Vem de ônibus. Eu disse: pastor, deu ruim, as pontes estão tudo no chão. Não dá para, está tudo milhado, pastor. Não dá para sair nem de avião, nem de estrada, não tem nada, irmão. As estradas, pastor, pareciam serpente. Ele disse: Evaldo, você precisa vir embora, meu filho. Ele ainda disse assim para mim: olha, se você vier agora, você vai ser recebido como herói. Eu disse: pastor, eu não estou querendo ser herói na terra, eu estou querendo ter nome escrito no livro do céu. Do que adianta você ser conhecido na terra e ninguém te conhecer lá no céu, irmão? Está cheio de gente que tem milhões de seguidores no Instagram, mas lá no céu ninguém sabe quem é ele. O que importa é ter nome lá, não é ser famoso aqui. Aí eu disse: pastor, não quero ir. Ele disse: meu filho, hoje eu tenho culto, está todo mundo esperando, eu preciso dizer alguma coisa para a igreja. Então o senhor vai dizer que o missionário está bem, que a família está bem, que está tudo bem, que a obra está prosperando e que nós não queremos ir embora. Ele disse: não, mas isso não resolve, eu preciso de algo mais concreto. Eu disse: então leia a Bíblia. Vá lá na igreja e leia a Bíblia. Eu digo: missionário não vem embora, ele mandou eu ler a Bíblia. Ele disse: meu filho, eu leio a Bíblia todo dia. Eu disse: não, mas o senhor vai ler um texto especial. Aí ele disse: que texto? Eu disse: leia o Salmo 91. Ele falou: ô, pastor Evaldo, esse salmo é muito grande, não tem um salmo menor não. Eu disse: pastor, não precisa ler todo, leia só um versículo. Ele disse: que versículo? O senhor vai chegar lá para a igreja e vai dizer: olha, o missionário está bem, a família está bem, caiu tudo lá, mas eles não querem vir. E ele mandou dizer uma coisa para vocês: a Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas o teu ministério não vai ser atingido, a tua casa não vai ser atingida, a tua família não vai ser atingida, a tua saúde não vai ser atingida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas a tua empresa não vai ser atingida, o teu sonho não vai ser atingido, a tua família não vai ser atingida. Deus vai te guardar. Se você unanimemente, como eu e a minha família, nos agarramos e fizemos um só corpo e adoramos, Deus escuta o louvor da unidade, Deus escuta a adoração da unidade. Se vocês permanecerem unidos e adorarem unidos, ninguém poderá derrubar vocês. Deus ainda fará coisas tremendas aqui nesse lugar. Deus ainda fará coisas tremendas ao redor desta cidade, porque nesta cidade Deus construirá muros. Nesta igreja Deus levantará torres fortes. Nesta igreja Deus levantará a porta forte. Nesta igreja a unidade, o ferrolho vai unir, e a igreja vai estar cada vez mais forte, unânime, servindo ao Senhor. E Deus vai escutar esta unidade e vai ordenar a bênção. Se você crê, aplaude ao Senhor. Se você crê, aplaude ao Senhor. Alamas. Você pode se colocar de pé.